Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem de saúde e que vocês estejam seguindo aquelas regras básicas que você já sabe muito bem, que você tem que lavar bem as mãos, utilizar álcool gel e usar a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, vamos dar continuidade ao nosso Grandes Momentos do Cinema. Em vídeo aula passada, na faixa etária de 13 e 14 anos, que foi a aula 1 desse Grandes Momentos do Cinema, eu apresentei o que foi o início do cinema, né? A invenção dos irmãos Lumière, o cinematógrafo, onde capturava, onde filmava e projetava ao mesmo tempo, né? Uma única máquina fazia a captura, fazia a gravação desse filme e depois, com alguns ajustes, mudança no equipamento ali, funcionava como projetor, né? E vimos também que esses filmes feitos no cinematógrafo tinham a frequência de 16 frames por segundo, que era manual, né? Ou seja, o operador tinha que fazer na mão o movimento da manivela e a cada segundo ele tinha que dar 2 voltas para manter essa frequência de 16 frames por segundo, né? E na hora da operação a mesma coisa. Por isso que tem aquela impressão de que todos ali naquela filmagem estão em modo acelerado, né? Estão em fast forward, mas na verdade é apenas baixa da frequência de frames por segundo que dá essa impressão. Legal? E você viu também, né, nessa aula que foi para a faixa etária de 13 e 14, então se você ainda não assistiu, assista, porque uma aula vai complementar a outra, certo? Vimos que o cinema ele saiu muito rápido daquela documentação do cotidiano, que foi o início, né, desse cinema. Então os irmãos Lumière, quando fizeram o cinematógrafo, eles foram mostrar um funcionamento desse equipamento, eles começaram a gravar o quê? O cotidiano das pessoas. O trem chegando à estação, os passageiros desembarcando da estação, saindo da balsa, né, tomando o seu café da manhã e rapidamente, com o fascínio que as pessoas tinham de ver algo ali que não estava presente fisicamente a elas, ou seja, ver uma filmagem, ver algo que aconteceu em outro momento, naquele momento, surpreendeu muito as pessoas da época e acaba surpreendendo até hoje, não é mesmo? A gente consome muito vídeo, você está vendo um vídeo que foi gravado em um momento e você está assistindo em outro, então até hoje isso é de muito fascínio para nós. E então, por causa desse fascínio, começou a ser desenvolvido cenas montadas, né? Ou seja, encenação. Então, saiu daquela documentação do cotidiano para a encenação de uma maneira muito, muito rápida. Então, se o cinema começou por volta de 1895, quando foi inventado o cinematógrafo, em 1902 foi feito o primeiro filme do gênero ficção científica. Exatamente, poucos anos depois já surgiu o gênero ficção científica. Atenção, um adendo nesse momento, vocês devem saber, mas se ainda não perceberam ou não sabem, o cinema nessa época era o cinema mudo, tá? O cinema era apenas visual, não tinha nenhuma parte sonora, tá? Quando ia acontecer a exibição no cinema daquele filme, uma orquestra, um músico, alguns músicos ou fazia a música no momento da encenação, né? No momento da exibição. Então começava a passar o filme na tela, né? A projeção desse filme, e o músico estava lá tocando a orquestra para dar essa trilha sonora do filme. Então, o cinema nessa época era um cinema mudo, não tinha som nenhum sendo gravado e nem exibido junto com a película, apenas de forma ao vivo, ok? Então, em 1902, surgiu o gênero ficção científica com o filme Viagem à Lua, de Georges Méliès. Então, vocês já devem ter visto essa imagem, né, da Lua, né, da cara da Lua com o que parece ser uma bala de primeiro momento, mas é um foguete no olho
da Lua. Então esse é o momento do filme onde os viajantes, né, saem da Terra em direção à Lua e pousam na Lua. Essa imagem é super famosa, foi representada diversas vezes, apareceu em outros filmes, em publicações. Essa é uma imagem muito conhecida, ok? Então em 1902, Georges Méliès fez o filme Viagem à Lua, o primeiro filme de ficção científica da época. Ele tem mais ou menos uma duração de 13 minutos. Então saímos daqueles 1 minuto e pouquinho, né? Um minuto e pouquinho dos primeiros filmes, né? Das primeiras capturas do cinematógrafo, para já entrar no seria curta-metragem, né? Por causa desse tempo, mas já indo em direção, né, a cada vez mais e mais desenvolver material mais prolongado, né? Opções de películas mais demoradas para fazer uma história, né? Para ser encenado histórias com enredo. E esse filme, Viagem à Lua, foi um filme baseado em 2 romances muito populares da época. O primeiro é um romance de Jules Verne, chamado Viagem à Lua, né? E o segundo é um romance de George Wells, chamado Os Primeiros Homens na Lua. Então, 2 livros, né? Georges Méliès pegou e transformou, criou uma história do Viagem à Lua em relação a esses 2 romances populares da época, ok? E o interessante de assistirmos esse vídeo, aliás, a descrição, ou melhor, o link deste vídeo está na descrição deste vídeo. Então, você pode acessar esse link e assistir o filme completo, né? São mais ou menos 13 minutos, 14 minutinhos ali que você vai assistir este vídeo completo. Então, o interessante de vermos esse filme é analisar o seguinte: se você vai fazer um filme de ficção científica, como deve ser o cenário? Porque ficção científica vai tratar daquilo que não existe, né? De evoluções tecnológicas, viagens extraordinárias, espaçonaves, e é exatamente o que esse filme em 1902 faz. E como foi feito isso? Claro, você vai observar que é muito questão de teatro, o visual do teatro. Então, você vai reparar que toda a encenação é feita como se fosse um teatro. Então, você vai ter aquela que a gente chama de caixa, né, do teatro com o cenário. E vocês vão perceber que o cenário, para ter profundidade, é feito camada sobre camada. Ou seja, da mesma maneira que a gente edita vídeo, cria vinheta, cria montagens hoje em dia, que é layer sobre layer, camada sobre camada, desde sempre, desde a época mais longínqua do teatro, você tem o cenário sendo feito dessa maneira para criar a perspectiva. Cenário sobre cenário, né? Camada sobre camada. Então você vai reparar neste vídeo, neste filme de Georges Méliès, essa questão do cenário de camada sobre camada. Claro que o material da época era um material muito mais simples, né? Utilizava muito papel, papelão, madeira, não existia plástico na época ainda, então você vai ter toda essa questão do cenário dos objetos de cena feito neste tipo de material, ok? Repare também a questão dos efeitos especiais, ou seja, uma viagem à Lua requer um foguete, né? Então você vai ver que tem muita fumaça, explosão. Então desde aquela época já surgiu os primeiros efeitos especiais. Repare também a questão da transição de cena. Quando vai existir uma transição onde tem alteração de tempo e espaço, né? Uma mudança de cena que é uma mudança de tempo e espaço, existe a transição de fade, né? Daquele fade cruzado, não é um corte seco. Então, já em 1902, foi desenvolvido também essa questão da transição em fade, né? Para mostrar essa mudança de tempo e espaço. Ok? E repare também, não só na cenografia, como eu falei da questão do cenário, mas também no figurino. Repare como foi
era a visão da época na questão dos alienígenas. Se hoje a gente tem informações, né, não sabemos se é verdade ou não, de vários tipos de seres, né, do espaço, vários tipos de aliens. Nós sabemos que na Lua não existe vida, mas naquela época, em 1902, era o começo, né, dessa ideia do homem ir para a Lua, que foi acontecer depois, mais para frente, por volta da década de 60, né? A primeira viagem do homem real à Lua, né, foi por volta da década de 60. Então, naquela época, já existia o interesse pelo espaço de ir até a Lua, mas tinha toda essa questão, o que será que tem lá? Tem vida? Não tem? Como serão eles? Então repare também nessa interpretação do que são os alienígenas, né? Esses homens da Lua neste filme de Georges Méliès. Ok? Então, hoje, no Grandes Momentos do Cinema, o primeiro filme de ficção científica da história, realizado em 1902. Acesse o link aqui embaixo para assistir ele. Um grande abraço e tchau!